Olá, bom dia, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? A gente vai falar um pouquinho sobre a economia açucareira. Vamos embora, vamos trabalhar com essa temática que é arretada aqui no nosso encontro de hoje, beleza? Agora a gente vai lembrar o seguinte: lembra lá em sala de aula, quando a gente se encontrou lá em março? Pois é, a gente trabalhou ali sobre toda a questão da administração colonial. Pois é, a gente viu das capitanias hereditárias, a questão também dos governos gerais, tá bom? Na nossa última aula, a gente falou especificamente sobre a questão da mão de obra escravizada, que era a mão de obra utilizada dentro do Brasil colonial, também dentro do Brasil imperial, certo? E a gente viu que essa mão de obra inicialmente foi indígena e posteriormente passou a ser a mão de obra escravizada negra. Pois é, na aula de hoje a gente vai focar na questão da economia da sociedade açucareira, tá bom? Então, olha para mim aqui essa imagem que eu trouxe para você, dessa montagem da empresa colonial. Olha que legal. A gente tem aqui, ó, todo um ciclo para você que adora fazer o mapa mental que a gente passa. Tira essa foto aí, tira esse print aí de onde você estiver vendo, porque é super interessante você estar tomando cópia desse quadro que a gente está mostrando. Por quê? Porque a gente tem aí basicamente a questão da relação entre a metrópole e a colônia. À nossa esquerda, a questão do pacto colonial, o exclusivo colonial, onde você tem uma metrópole, essa metrópole que ela é abastecida, certo, pelos gêneros tropicais, pelos metais preciosos advindos da sua colônia. E por sua vez essa metrópole, ela repassa produtos manufaturados e equipamentos para essa colônia, tá bom? Lembrando que a colônia ela só pode ter relação econômica, comercial com a sua metrópole. Isso porque ela é exclusiva da metrópole. Por isso o exclusivo colonial. Por isso o pacto colonial. Tá certo? A colônia ela vai ter uma economia que é especializada. No caso do Brasil, nós tivemos ali, para os primeiros anos da nossa colonização, uma concentração na monocultura açucareira. Tá bom? Olha ali, depende de investimentos externos. Uma colônia, ela não tem autorização, uma colônia de exploração, ela não tem autorização para ter indústrias, tá bom? Depende do comportamento do mercado externo. Então, o que a colônia vai fazer ou não do ponto de vista econômico está diretamente atrelado ao mercado econômico externo, tá bom? Ela está ali para alimentar a lucratividade de um mercado externo. Isso a gente está falando de uma colônia de exploração. E o predomínio, como a gente já falou, é da mão de obra compulsória, certo? Então, observe esse quadrinho aqui para a gente e vamos avançar a implementação da indústria açucareira. Por que que a gente vivenciou aqui no Brasil a implementação de uma mão de obra, perdão, de uma indústria agroaçucareira? Houveram alguns fatores que levaram a isso e esse slide ele mostra para você direitinho quais foram esses fatores. Vamos acompanhar? Primeiro, o tipo do solo. Olha só, o solo aqui da colônia de Brasil na parte litorânea especificamente, que é que eu vou me ater aqui, tá? Ele era muito propício para o plantio de cana-de-açúcar. Era um solo muito bom, um solo muito rico e que estava ali à disposição, né, que terra que tinha pra caramba, da utilização lusitana, tá bom? Os lusitanos, os portugueses, também já tinham uma uma experiência anterior lá nas ilhas do Atlântico, né, com a questão do plantio, com essa questão, inclusive, da utilização da mão de obra escravizada. Então, não seria novidade, pelo contrário, é só implementar o que já tinha dado certo em outras colônias portuguesas lá na África, tá bom? O elevado preço do açúcar e o seu comportamento em relação ao preço, né? Gente, o açúcar ele estava tão valioso, mas tão valioso, mas tão valioso, que ele chegou a ser utilizado inclusive como moeda de dote. Pois até a Idade Média, até o fim do medievo, o açúcar ele tinha fins medicinais, era muito raro a gente pensar em utilizar o açúcar, por exemplo, para adoçar a comida, porque era muito caro tudo isso.
bom? A, outro fator foi a disponibilidade de madeiras para encaixotamento, que a gente tem uma mata absurdamente ampla, tá? Quando a gente está tratando aí de Brasil colonial, então essa madeira ela estaria ali à disposição dos portugueses para o agronegócio açucareiro. E o último fator são os grandes lucros com fornecimento, né, de escravo para ser utilizado como mão de obra da indústria agroaçucareira. Então, a gente viu na aula passada sobre a questão da escravidão negra que foi mercantilizada pelos portugueses. Então, esses são os principais elementos que levaram ao processo de implementação da indústria agroaçucareira dentro do Brasil colonial. Tá bom? Olha só, a gente vai falar aqui um pouquinho da economia de plantation, que foi um modal utilizado pelos portugueses na implementação da mão de obra agroaçucareira aqui no Brasil. O que é que a gente tem aí num plantation? A gente precisa plantar em uma grande quantidade de terra, uma quantidade de terra enorme, então é um latifúndio. Você, como a gente falou, utiliza a mão de obra mais barata, que é a mão de obra escravizada, tá bom? O mercado, a gente também já falou, o mercado que é alimentado é o mercado externo, tá? E você concentra a produção em um tipo de cultura tropical, que no caso que a gente está se referindo aqui é a de cana-de-açúcar. Então, esses quatro elementos, eles montam o que a gente chama ali dos elementos do plantation, tá certo? À sua direita, eu mostro aí um quadrinho com a divisão do que tem dentro, né, desse grande engenho. O engenho ele é formado pela Casa Grande, ele é formado pela senzala, ele é formado pela moenda, ele é formado pelos elementos que a gente está mostrando aí para você, tá certo? E foi o grande elemento ali que garantiu o sucesso da economia agroaçucareira, utilizando a mão de obra escravizada negra. O grande historiador Antonil vai dizer, inclusive, que o escravo negro ele foi as mãos e os pés do seu senhor, tá? Olha só, sobre essa produção de açúcar. O Brasil ele chegou a ser ali o maior produtor de açúcar. A gente tem um gráfico à sua direita, inclusive, que mostra ali, né, a evolução desse plantio de açúcar, bem como a evolução da exportação desse açúcar, tá certo? Vê só, a gente tem alguns fatores que contribuíram para que também o Brasil se tornasse o maior produtor de açúcar, né? Aí já no século, ali já partindo para o início do século 17, a gente já está bem tranquilo com esse posicionamento, grande produtor de açúcar, tá certo? E a gente percebe ali que os fatores são o aumento dos preços decorrentes da inflação, devido à entrada de grandes quantidades de metais na Europa. Então, isso faz com que se pense em outra alternativa, né, econômica de plantio. O aumento das aplicações do açúcar, largamente empregado como adoçante. Então, o açúcar ele é o grande produto que está literalmente no gosto, né, tudo pá, no gosto do europeu. Então, pode plantar de rodo, porque vai vender de rodo. A limitação imposta pelo Estado português à produção das ilhas do Atlântico para evitar a superprodução. Então, Portugal concentrou essa produção dentro do Brasil, tá? O que propiciou que o Brasil alcançasse esse patamar de maior produtor. A gente vai ter ali outra condição, que é a condição do declínio da produção açucareira nas Ilhas Antilhas Espanholas. Então, com o declínio das Antilhas Espanholas, a gente vai ter cada vez mais a compra daquilo que é produzido de açúcar dentro do Brasil, tá certo? A descoberta de metais preciosos no México e Peru também, que impulsiona ainda mais essa produção aqui no Brasil. E eu termino com essa citação, de que somente no século XVII o açúcar brasileiro atingiu seu auge, posição, no entanto, se modificou com a dominação holandesa no Nordeste de 1630 a 1654. Essa invasão holandesa no Nordeste, inclusive, será o tema da nossa próxima aula, certo? Bom, e se tudo tem um auge, consequentemente também tem uma decadência. Então vamos observar aqui os fatores que levaram também à decadência da produção açucareira no Nordeste do Brasil. Lá, olha, a gente vai ter ali como alguns fatores a queda na produção mineradora espanhola, isso vai diminuir o fluxo de metais preciosos na Europa, tá?
tá? A diminuição de entradas de metais preciosos na Europa, a gente acabou de falar disso, por quê? Porque diminui a extração, tá? A expansão das práticas couberistas, que preconizam a formação de áreas produtoras coloniais especializadas em produtos tropicais. Então, a gente vai ter mais áreas como o modal utilizado no Brasil sendo utilizado em outros espaços. A recuperação das áreas produtoras das Antilhas e das Guianas, então a gente vai ter alencada ao item anterior a maior, né, projeção de outros espaços produtores de açúcar. Os próprios holandeses saindo de Pernambuco vão também começar a produzir esse açúcar, tá? E a descoberta do ouro em Minas Gerais, isso vai fazer com que Portugal comece a lançar um olhar sobre essa região, né? E isso marca ali o processo de decadência da produção açucareira no Brasil, especificamente no Nordeste do Brasil. E eu quero deixar também essa citação aqui para você. Foi nessa conjuntura que ocorreu na primeira metade do século XVIII a chamada Guerra dos Mascates, o qual opôs os produtores arruinados de Pernambuco aos comerciantes favorecidos pelo monopólio comercial. Tá? Então, gente, vamos continuar avançando aqui para ver o seguinte. Esse comércio açucareiro ele teve grande investimento dos flamengos, em especial dos holandeses, tá? A região de Flanders, em termos mercantis, é um local estratégico para a Europa, né? Tá próxima do mar, e aí essa é uma região que vai estar comercializando muito açúcar. Vamos falar um pouquinho agora sobre como foi esse comércio açucareiro para fora, tá? E esse comércio de açúcar na Europa, ele tem que ser sim evidenciado que ele foi fruto, na verdade, desse grande investimento e articulação dos portugueses juntamente com os holandeses. E aí a gente vai destacar essa bandeira que você está vendo aí, que lembra a bandeira de Portugal, mas também a da Espanha, é a bandeira da União Ibérica. A União Ibérica ocorreu entre 1640, 1540, 1580, 1640, tá certo? Anota aí, de 1580 a 1640, e foi justamente o momento em que Portugal e Espanha ficaram unificados sobre a mesma administração. Filipe II acaba tomando ali o trono de Portugal, e durante esse período Portugal vai ser administrado pela Espanha. O que complica muito a questão do açúcar é porque a Espanha é inimiga da Holanda. Então a Holanda ela se vê numa situação difícil porque todo aquele investimento que ela tinha feito na indústria agroaçucareira está agora na mão do seu inimigo. E é por isso que a Holanda vai invadir o Nordeste do Brasil, tá? Para tomar aquilo que é de investimento seu. Tá? E eu termino aqui com vocês mostrando esse quadrinho, que é bem legal, que é um quadrinho que mostra pra gente aí um pouquinho, né? É um resumão a cada época, a situação, a área e os fatores que contribuíram na conjuntura agroaçucareira, tá certo? Então, esse é o quadro que eu quero que você observe. Por exemplo, a partir do século XVI, quando você tem o domínio da produção mundial no Nordeste, no Recôncavo Baiano, você tem ali quais fatores? O aumento dos preços, o aumento do consumo, a limitação da produção nas ilhas do Atlântico. Quando você tem ali no século XVII, a primeira metade do século XVIII, você tem um declínio no Nordeste. Já falamos por que agora há pouco. Já na segunda metade do século XVIII, você tem a recuperação no Nordeste e no Rio de Janeiro, tá bom? Com novas áreas consumidoras, tá? Uma política, inclusive, do Marquês de Pombal, que a gente também vai fazer uma aula especial sobre o período pombalino, tá certo? E a queda da produção nas colônias francesas na América em função dos levantes escravos, tá certo? Gente querida, linda do meu coração. E é assim que a gente vai concluindo o nosso encontro de hoje, falando especificamente sobre a economia açucareira. Cheiro grande no coração de vocês e até a próxima.